Essa receita vai revolucionar o seu jeito de fazer bolo. E ele fica pronto em pouquíssimos minutos. No liquidificador, acrescente uma cenoura picada em rodelas, meia xícara de óleo, adicione também meia xícara de chá de leite. Acrescente 2 ovos e, para finalizar, acrescente meia xícara de açúcar. Ligue o liquidificador e deixe bater muito bem, até que fique bem homogênea. E não precisa coar, viu, gente? Depois de batido, coloque todo o conteúdo numa tigela. Agora vamos acrescentar a farinha de trigo. Nós vamos usar 1,5 xícaras de farinha de trigo. E nós vamos colocando por partes. Coloque a primeira parte, mistura bem. Depois coloque a segunda parte, também misture bem. E finalize acrescentando a terceira parte de farinha. Finalize acrescentando 1,5 colher de fermento em pó. Misture bem e delicadamente até que a massa fique totalmente homogênea. Na frigideira, unte bastante todo o fundo e também as laterais. Polvilhe também farinha de trigo e espalhe muito bem. E agora é só colocar na frigideira a massa que nós acabamos de fazer. E como eu gosto muito de chocolate, eu acabei fazendo brigadeiros e polvilhando na farinha de trigo e coloquei no meio da massa. Tampe a panela, coloque em fogo baixo e deixe assim por 15 minutos. Passe uma faca ou espátula em volta de toda a panela para poder ajudar a desenformar. Para fazer a calda, acrescente numa panela 200 ml de leite, 2 colheres de chocolate em pó e coloque também 6 colheres de açúcar. Não podemos esquecer também de adicionar 2 colheres de sopa de manteiga. E então é só ligar o fogo, mexer muito bem e deixar ferver. E agora que já desenformamos o bolo, é só colocar a calda por cima dele todo. Gente, olha que maravilha que fica! E como fica fofinho, né? Você sabia que pode fazer bolo sem precisar de forno? Para mim também foi novidade. Essa foi a nossa receita delícia de hoje. O que você achou dessa receita? Posta aqui nos comentários que eu tô curiosa. Deixe seu like e ative o sininho de notificações. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Essa receita vai revolucionar o seu jeito de fazer bolo. E ele fica pronto em pouquíssimos minutos. No liquidificador, acrescente uma cenoura picada em rodelas, meia xícara de óleo, adicione também meia xícara de chá de leite. Acrescente 2 ovos e, para finalizar, acrescente meia xícara de açúcar. Ligue o liquidificador e deixe bater muito bem, até que fique bem homogênea. E não precisa coar, viu, gente? Depois de batido, coloque todo o conteúdo numa tigela. Agora vamos acrescentar a farinha de trigo. Nós vamos usar 1,5 xícaras de farinha de trigo. E nós vamos colocando por partes. Coloque a primeira parte, mistura bem. Depois coloque a segunda parte, também misture bem e finalize acrescentando a terceira parte de farinha. Finalize acrescentando 1,5 colher de fermento em pó. Misture bem e delicadamente até que a massa fique totalmente homogênea. Na frigideira, unte bastante todo o fundo e também as laterais. Polvilhe também farinha de trigo e espalhe muito bem. E agora é só colocar na frigideira
a massa que nós acabamos de fazer. E como eu gosto muito de chocolate, eu acabei fazendo brigadeiros e polvilhando na farinha de trigo e coloquei no meio da massa. Tampe a panela, coloque em fogo baixo e deixe assim por 15 minutos. Passe uma faca ou espátula em volta de toda a panela para poder ajudar a desenformar. Para fazer a calda, acrescente numa panela 200 ml de leite, 2 colheres de chocolate em pó e coloque também 6 colheres de açúcar. Não podemos esquecer também de adicionar 2 colheres de sopa de manteiga. E então é só ligar o fogo, mexer muito bem e deixar ferver. E agora que já desenformamos o bolo, é só colocar a calda por cima dele todo. Gente, olha que maravilha que fica! E como fica fofinho, né? Você sabia que pode fazer bolo sem precisar de forno? Para mim também foi novidade. Essa foi a nossa receita delícia de hoje. O que você achou dessa receita? Posta aqui nos comentários que eu tô curiosa. Deixe seu like e ative o sininho de notificações. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Essa receita vai revolucionar o seu jeito de fazer bolo. E ele fica pronto em pouquíssimos minutos. No liquidificador, acrescente uma cenoura picada em rodelas, meia xícara de óleo, adicione também meia xícara de chá de leite, acrescente 2 ovos e, para finalizar, acrescente meia xícara de açúcar. Ligue o liquidificador e deixe bater muito bem, até que fique bem homogênea. E não precisa coar, viu, gente? Depois de batido, coloque todo o conteúdo numa tigela. Agora vamos acrescentar a farinha de trigo. Nós vamos usar 1,5 xícaras de farinha de trigo. E nós vamos colocando por partes. Coloque a primeira parte, mistura bem. Depois, coloque a segunda parte, também misture bem e finalize acrescentando a terceira parte de farinha. Finalize acrescentando 1,5 colher de fermento em pó. Misture bem e delicadamente até que a massa fique totalmente homogênea. Na frigideira, unte bastante todo o fundo e também as laterais. Polvilhe também farinha de trigo e espalhe muito bem. E agora é só colocar na frigideira a massa que nós acabamos de fazer. E como eu gosto muito de chocolate, eu acabei fazendo brigadeiros e polvilhando na farinha de trigo e coloquei no meio da massa. Tampe a panela, coloque em fogo baixo e deixe assim por 15 minutos. Passe uma faca ou espátula em volta de toda a panela para poder ajudar a desenformar. Para fazer a calda, acrescente numa panela 200 ml de leite, 2 colheres de chocolate em pó e coloque também 6 colheres de açúcar. Não podemos esquecer também de adicionar 2 colheres de sopa de manteiga. E então é só ligar o fogo, mexer muito bem e deixar ferver. E agora que já desenformamos o bolo, é só colocar a calda por cima dele todo. Gente, olha que maravilha que fica! E como fica fofinho, né? Você sabia que pode fazer bolo sem precisar de forno? Para mim também foi novidade. Essa foi a nossa receita delícia de hoje. O que você achou dessa receita? Posta aqui nos comentários que eu tô curiosa. Deixe seu like e ative o sininho de notificações. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Essa receita vai revolucionar o seu jeito de fazer bolo. E ele fica pronto em pouquíssimos minutos. No liquidificador, acrescente uma cenoura picada em rodelas, meia xícara de óleo,
Adicione também meia xícara de chá de leite. Acrescente 2 ovos e, para finalizar, acrescente meia xícara de açúcar. Ligue o liquidificador e deixe bater muito bem, até que fique bem homogênea. E não precisa coar, viu, gente? Depois de batido, coloque todo o conteúdo numa tigela. Agora vamos acrescentar a farinha de trigo. Nós vamos usar 1,5 xícaras de farinha de trigo. E nós vamos colocando por partes. Coloque a primeira parte, mistura bem. Depois coloque a segunda parte, também misture bem. E finalize acrescentando a terceira parte de farinha. Finalize acrescentando 1,5 colher de fermento em pó. Misture bem e delicadamente até que a massa fique totalmente homogênea. Na frigideira, unte bastante todo o fundo e também as laterais. Polvilhe também farinha de trigo e espalhe muito bem. E agora é só colocar na frigideira a massa que nós acabamos de fazer. E como eu gosto muito de chocolate, eu acabei fazendo brigadeiros e polvilhando na farinha de trigo e coloquei no meio da massa. Tampe a panela, coloque em fogo baixo e deixe assim por 15 minutos. Passe uma faca ou espátula em volta de toda a panela para poder ajudar a desenformar. Para fazer a calda, acrescente numa panela 200 ml de leite, 2 colheres de chocolate em pó e coloque também 6 colheres de açúcar. Não podemos esquecer também de adicionar 2 colheres de sopa de manteiga. E então é só ligar o fogo, mexer muito bem e deixar ferver. E agora que já desenformamos o bolo, é só colocar a calda por cima dele todo. Gente, olha que maravilha que fica! E como fica fofinho, né? Você sabia que pode fazer bolo sem precisar de forno? Para mim também foi novidade. Essa foi a nossa receita delícia de hoje. O que você achou dessa receita? Posta aqui nos comentários que eu tô curiosa. Deixe seu like e ative o sininho de notificações. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Essa receita vai revolucionar o seu jeito de fazer bolo. E ele fica pronto em pouquíssimos minutos. No liquidificador, acrescente uma cenoura picada em rodelas, meia xícara de óleo. Adicione também meia xícara de chá de leite. Acrescente 2 ovos e, para finalizar, acrescente meia xícara de açúcar. Ligue o liquidificador e deixe bater muito bem, até que fique bem homogênea. E não precisa coar, viu, gente? Depois de batido, coloque todo o conteúdo numa tigela. Agora vamos acrescentar a farinha de trigo. Nós vamos usar 1,5 xícara de farinha de trigo. E nós vamos colocando por partes. Coloque a primeira parte, mistura bem. Depois coloque a segunda parte, também misture bem. E finalize acrescentando a terceira parte de farinha. Finalize acrescentando 1,5 colher de fermento em pó. Misture bem e delicadamente até que a massa fique totalmente homogênea. Na frigideira, unte bastante todo o fundo e também as laterais. Polvilhe também farinha de trigo e espalhe muito bem. E agora é só colocar na frigideira a massa que nós acabamos de fazer. E como eu gosto muito de chocolate, eu acabei fazendo brigadeiros e polvilhando na farinha de trigo e coloquei no meio da massa. Tampe a panela, coloque em fogo baixo
e deixe assim por 15 minutos. Passe uma faca ou espátula em volta de toda a panela para poder ajudar a desenformar. Para fazer a calda, acrescente numa panela 200 ml de leite, 2 colheres de chocolate em pó e coloque também 6 colheres de açúcar. Não podemos esquecer também de adicionar 2 colheres de sopa de manteiga. E então é só ligar o fogo, mexer muito bem e deixar ferver. E agora que já desenformamos o bolo, é só colocar a calda por cima dele todo. Gente, olha que maravilha que fica! E como fica fofinho, né? Você sabia que pode fazer bolo sem precisar de forno? Para mim também foi novidade. Essa foi a nossa receita delícia de hoje. O que você achou dessa receita? Posta aqui nos comentários que eu tô curiosa. Deixe seu like e ative o sininho de notificações. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Essa receita vai revolucionar o seu jeito de fazer bolo. E ele fica pronto em pouquíssimos minutos. No liquidificador, acrescente uma cenoura picada em rodelas, meia xícara de óleo, adicione também meia xícara de chá de leite, acrescente 2 ovos e, para finalizar, acrescente meia xícara de açúcar. Ligue o liquidificador e deixe bater muito bem, até que fique bem homogênea. E não precisa coar, viu, gente? Depois de batido, coloque todo o conteúdo numa tigela. Agora vamos acrescentar a farinha de trigo. Nós vamos usar 1,5 xícaras de farinha de trigo. E nós vamos colocando por partes. Coloque a primeira parte, mistura bem. Depois, coloque a segunda parte, também misture bem e finalize acrescentando a terceira parte de farinha. Finalize acrescentando 1,5 colheres de fermento em pó. Misture bem e delicadamente até que a massa fique totalmente homogênea. Na frigideira, unte bastante todo o fundo e também as laterais. Polvilhe também farinha de trigo e espalhe muito bem. E agora é só colocar na frigideira a massa que nós acabamos de fazer. E como eu gosto muito de chocolate, eu acabei fazendo brigadeiros e polvilhando na farinha de trigo e coloquei no meio da massa. Tampe a panela, coloque em fogo baixo e deixe assim por 15 minutos. Passe uma faca ou espátula em volta de toda a panela para poder ajudar a desenformar. Para fazer a calda, acrescente numa panela 200 ml de leite, 2 colheres de chocolate em pó e coloque também 6 colheres de açúcar. Não podemos esquecer também de adicionar 2 colheres de sopa de manteiga. E então é só ligar o fogo, mexer muito bem e deixar ferver. E agora que já desenformamos o bolo, é só colocar a calda por cima dele todo. Gente, olha que maravilha que fica! E como fica fofinho, né? Você sabia que pode fazer bolo sem precisar de forno? Para mim também foi novidade. Essa foi a nossa receita delícia de hoje. O que você achou dessa receita? Posta aqui nos comentários que eu tô curiosa. Deixe seu like e ative o sininho de notificações. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Essa receita vai revolucionar o seu jeito de fazer bolo. E ele fica pronto em pouquíssimos minutos. No liquidificador, acrescente uma cenoura picada em rodelas, meia xícara de óleo, adicione também meia xícara de chá de leite, acrescente 2 ovos e, para finalizar, acrescente meia xícara de açúcar. Ligue o liquidificador e deixe bater muito bem,
até que fique bem homogênea. E não precisa coar, viu, gente? Depois de batido, coloque todo o conteúdo numa tigela. Agora vamos acrescentar a farinha de trigo. Nós vamos usar 1,5 xícaras de farinha de trigo. E nós vamos colocando por partes. Coloque a primeira parte, mistura bem. Depois coloque a segunda parte, também misture bem. E finalize acrescentando a terceira parte de farinha. Finalize acrescentando 1,5 colher de fermento em pó. Misture bem e delicadamente até que a massa fique totalmente homogênea. Na frigideira, unte bastante todo o fundo e também as laterais. Polvilhe também farinha de trigo e espalhe muito bem. E agora é só colocar na frigideira a massa que nós acabamos de fazer. E como eu gosto muito de chocolate, eu acabei fazendo brigadeiros e polvilhando na farinha de trigo e coloquei no meio da massa. Tampe a panela, coloque em fogo baixo e deixe assim por 15 minutos. Passe uma faca ou espátula em volta de toda a panela para poder ajudar a desenformar. Para fazer a calda, acrescente numa panela 200 ml de leite, 2 colheres de chocolate em pó e coloque também 6 colheres de açúcar. Não podemos esquecer também de adicionar 2 colheres de sopa de manteiga. E então é só ligar o fogo, mexer muito bem e deixar ferver. E agora que já desenformamos o bolo, é só colocar a calda por cima dele todo. Gente, olha que maravilha que fica! E como fica fofinho, né? Você sabia que pode fazer bolo sem precisar de forno? Para mim também foi novidade. Essa foi a nossa receita delícia de hoje. O que você achou dessa receita? Posta aqui nos comentários que eu tô curiosa. Deixe seu like e ative o sininho de notificações. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Essa receita vai revolucionar o seu jeito de fazer bolo. E ele fica pronto em pouquíssimos minutos. No liquidificador, acrescente uma cenoura picada em rodelas, meia xícara de óleo, adicione também meia xícara de chá de leite, acrescente 2 ovos e, para finalizar, acrescente meia xícara de açúcar. Ligue o liquidificador e deixe bater muito bem, até que fique bem homogênea. E não precisa coar, viu, gente? Depois de batido, coloque todo o conteúdo numa tigela. Agora vamos acrescentar a farinha de trigo. Nós vamos usar 1,5 xícaras de farinha de trigo. E nós vamos colocando por partes. Coloque a primeira parte, mistura bem. Depois coloque a segunda parte, também misture bem e finalize acrescentando a terceira parte de farinha. Finalize acrescentando 1,5 colher de fermento em pó. Misture bem e delicadamente até que a massa fique totalmente homogênea. Na frigideira, unte bastante todo o fundo e também as laterais. Polvilhe também farinha de trigo e espalhe muito bem. E agora é só colocar na frigideira a massa que nós acabamos de fazer. E como eu gosto muito de chocolate, eu acabei fazendo brigadeiros e polvilhando na farinha de trigo e coloquei no meio da massa. Tampe a panela, coloque em fogo baixo e deixe assim por 15 minutos. Passe uma faca ou espátula em volta de toda a panela para poder ajudar a desenformar. Para fazer a calda, acrescente numa panela 200 ml de leite, 2 colheres de chocolate em pó
e coloque também 6 colheres de açúcar. Não podemos esquecer também de adicionar 2 colheres de sopa de manteiga. E então é só ligar o fogo, mexer muito bem e deixar ferver. E agora que já desenformamos o bolo, é só colocar a calda por cima dele todo. Gente, olha que maravilha que fica! E como fica fofinho, né? Você sabia que pode fazer bolo sem precisar de forno? Para mim também foi novidade. Essa foi a nossa receita delícia de hoje. O que você achou dessa receita? Posta aqui nos comentários que eu tô curiosa. Deixe seu like e ative o sininho de notificações. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Essa receita vai revolucionar o seu jeito de fazer bolo. E ele fica pronto em pouquíssimos minutos. No liquidificador, acrescente uma cenoura picada em rodelas, meia xícara de óleo, adicione também meia xícara de chá de leite, acrescente 2 ovos e, para finalizar, acrescente meia xícara de açúcar. Ligue o liquidificador e deixe bater muito bem, até que fique bem homogênea. E não precisa coar, viu, gente? Depois de batido, coloque todo o conteúdo numa tigela. Agora vamos acrescentar a farinha de trigo. Nós vamos usar 1,5 xícaras de farinha de trigo. E nós vamos colocando por partes. Coloque a primeira parte, mistura bem. Depois, coloque a segunda parte, também misture bem e finalize acrescentando a terceira parte de farinha. Finalize acrescentando 1,5 colheres de fermento em pó. Misture bem e delicadamente até que a massa fique totalmente homogênea. Na frigideira, unte bastante todo o fundo e também as laterais. Polvilhe também farinha de trigo e espalhe muito bem. E agora é só colocar na frigideira a massa que nós acabamos de fazer. E como eu gosto muito de chocolate, eu acabei fazendo brigadeiros e polvilhando na farinha de trigo e coloquei no meio da massa. Tampe a panela, coloque em fogo baixo e deixe assim por 15 minutos. Passe uma faca ou espátula em volta de toda a panela para poder ajudar a desenformar. Para fazer a calda, acrescente numa panela 200 ml de leite, 2 colheres de chocolate em pó e coloque também 6 colheres de açúcar. Não podemos esquecer também de adicionar 2 colheres de sopa de manteiga. E então é só ligar o fogo, mexer muito bem e deixar ferver. E agora que já desenformamos o bolo, é só colocar a calda por cima dele todo. Gente, olha que maravilha que fica! E como fica fofinho, né? Você sabia que pode fazer bolo sem precisar de forno? Para mim também foi novidade. Essa foi a nossa receita delícia de hoje. O que você achou dessa receita? Posta aqui nos comentários que eu tô curiosa. Deixe seu like e ative o sininho de notificações. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Essa receita vai revolucionar o seu jeito de fazer bolo. E ele fica pronto em pouquíssimos minutos. No liquidificador, acrescente uma cenoura picada em rodelas, meia xícara de óleo, adicione também meia xícara de chá de leite, acrescente 2 ovos e, para finalizar, acrescente meia xícara de açúcar. Ligue o liquidificador e deixe bater muito bem, até que fique bem homogênea. E não precisa coar, viu, gente? Depois de batido, coloque todo o conteúdo numa tigela. Agora vamos acrescentar a farinha de trigo. Nós vamos usar
1,5 xícaras de farinha de trigo. E nós vamos colocando por partes. Coloque a primeira parte, mistura bem. Depois coloque a segunda parte, também misture bem. E finalize acrescentando a terceira parte de farinha. Finalize acrescentando 1,5 colheres de fermento em pó. Misture bem e delicadamente até que a massa fique totalmente homogênea. Na frigideira, unte bastante todo o fundo e também as laterais. Polvilhe também farinha de trigo e espalhe muito bem. E agora é só colocar na frigideira a massa que nós acabamos de fazer. E como eu gosto muito de chocolate, eu acabei fazendo brigadeiros e polvilhando na farinha de trigo e coloquei no meio da massa. Tampe a panela, coloque em fogo baixo e deixe assim por 15 minutos. Passe uma faca ou espátula em volta de toda a panela para poder ajudar a desenformar. Para fazer a calda, acrescente numa panela 200 ml de leite, 2 colheres de chocolate em pó e coloque também 6 colheres de açúcar. Não podemos esquecer também de adicionar 2 colheres de sopa de manteiga. E então é só ligar o fogo, mexer muito bem e deixar ferver. E agora que já desenformamos o bolo, é só colocar a calda por cima dele todo. Gente, olha que maravilha que fica! E como fica fofinho, né? Você sabia que pode fazer bolo sem precisar de forno? Para mim também foi novidade. Essa foi a nossa receita delícia de hoje. O que você achou dessa receita? Posta aqui nos comentários que eu tô curiosa. Deixe seu like e ative o sininho de notificações. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Essa receita vai revolucionar o seu jeito de fazer bolo. E ele fica pronto em pouquíssimos minutos. No liquidificador, acrescente uma cenoura picada em rodelas, meia xícara de óleo. Adicione também meia xícara de chá de leite. Acrescente 2 ovos. E para finalizar, acrescente meia xícara de açúcar. Ligue o liquidificador e deixe bater muito bem, até que fique bem homogênea. E não precisa coar, viu, gente? Depois de batido, coloque todo o conteúdo numa tigela. Agora vamos acrescentar a farinha de trigo. Nós vamos usar 1,5 xícaras de farinha de trigo. E nós vamos colocando por partes. Coloque a primeira parte, mistura bem. Depois coloque a segunda parte, também misture bem. E finalize acrescentando a terceira parte de farinha. Finalize acrescentando 1,5 colheres de fermento em pó. Misture bem e delicadamente até que a massa fique totalmente homogênea. Na frigideira, unte bastante todo o fundo e também as laterais. Polvilhe também farinha de trigo e espalhe muito bem. E agora é só colocar na frigideira a massa que nós acabamos de fazer. E como eu gosto muito de chocolate, eu acabei fazendo brigadeiros e polvilhando na farinha de trigo e coloquei no meio da massa. Tampe a panela, coloque em fogo baixo e deixe assim por 15 minutos. Passe uma faca ou espátula em volta de toda a panela para poder ajudar a desenformar. Para fazer a calda, acrescente numa panela 200 ml de leite, 2 colheres de chocolate em pó e coloque também 6 colheres de açúcar. Não podemos esquecer também de adicionar 2 colheres de sopa de manteiga. E então é só ligar o fogo, mexer muito bem e deixar ferver.
E agora que já desenformamos o bolo, é só colocar a calda por cima dele todo. Gente, olha que maravilha que fica! E como fica fofinho, né? Você sabia que pode fazer bolo sem precisar de forno? Para mim também foi novidade. Essa foi a nossa receita delícia de hoje. O que você achou dessa receita? Posta aqui nos comentários que eu tô curiosa. Deixe seu like e ative o sininho de notificações. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Essa receita vai revolucionar o seu jeito de fazer bolo. E ele fica pronto em pouquíssimos minutos. No liquidificador, acrescente uma cenoura picada em rodelas, meia xícara de óleo, adicione também meia xícara de chá de leite, acrescente 2 ovos e, para finalizar, acrescente meia xícara de açúcar. Ligue o liquidificador e deixe bater muito bem, até que fique bem homogênea. E não precisa coar, viu, gente? Depois de batido, coloque todo o conteúdo numa tigela. Agora vamos acrescentar a farinha de trigo. Nós vamos usar 1,5 xícaras de farinha de trigo. E nós vamos colocando por partes. Coloque a primeira parte, mistura bem. Depois, coloque a segunda parte, também misture bem e finalize acrescentando a terceira parte de farinha. Finalize acrescentando 1,5 colheres de fermento em pó. Misture bem e delicadamente até que a massa fique totalmente homogênea. Na frigideira, unte bastante todo o fundo e também as laterais. Polvilhe também farinha de trigo e espalhe muito bem. E agora é só colocar na frigideira a massa que nós acabamos de fazer. E como eu gosto muito de chocolate, eu acabei fazendo brigadeiros e polvilhando na farinha de trigo e coloquei no meio da massa. Tampe a panela, coloque em fogo baixo e deixe assim por 15 minutos. Passe uma faca ou espátula em volta de toda a panela para poder ajudar a desenformar. Para fazer a calda, acrescente numa panela 200 ml de leite, 2 colheres de chocolate em pó e coloque também 6 colheres de açúcar. Não podemos esquecer também de adicionar 2 colheres de sopa de manteiga. E então é só ligar o fogo, mexer muito bem e deixar ferver. E agora que já desenformamos o bolo, é só colocar a calda por cima dele todo. Gente, olha que maravilha que fica! E como fica fofinho, né? Você sabia que pode fazer bolo sem precisar de forno? Para mim também foi novidade. Essa foi a nossa receita delícia de hoje. O que você achou dessa receita? Posta aqui nos comentários que eu tô curiosa. Deixe seu like e ative o sininho de notificações. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Essa receita vai revolucionar o seu jeito de fazer bolo. E ele fica pronto em pouquíssimos minutos. No liquidificador, acrescente uma cenoura picada em rodelas, meia xícara de óleo, adicione também meia xícara de chá de leite, acrescente 2 ovos e, para finalizar, acrescente meia xícara de açúcar. Ligue o liquidificador e deixe bater muito bem, até que fique bem homogênea. E não precisa coar, viu, gente? Depois de batido, coloque todo o conteúdo numa tigela. Agora vamos acrescentar a farinha de trigo. Nós vamos usar 1,5 xícaras de farinha de trigo. E nós vamos colocando por partes. Coloque a primeira parte, mistura bem. Depois, coloque a segunda parte, também misture bem
e finalize acrescentando a terceira parte de farinha. Finalize acrescentando 1,5 colheres de fermento em pó. Misture bem e delicadamente até que a massa fique totalmente homogênea. Na frigideira, unte bastante todo o fundo e também as laterais. Polvilhe também farinha de trigo e espalhe muito bem. E agora é só colocar na frigideira a massa que nós acabamos de fazer. E como eu gosto muito de chocolate, eu acabei fazendo brigadeiros e polvilhando na farinha de trigo e coloquei no meio da massa. Tampe a panela, coloque em fogo baixo e deixe assim por 15 minutos. Passe uma faca ou espátula em volta de toda a panela para poder ajudar a desenformar. Para fazer a calda, acrescente numa panela 200 ml de leite, 2 colheres de chocolate em pó e coloque também 6 colheres de açúcar. Não podemos esquecer também de adicionar 2 colheres de sopa de manteiga. E então é só ligar o fogo, mexer muito bem e deixar ferver. E agora que já desenformamos o bolo, é só colocar a calda por cima dele todo. Gente, olha que maravilha que fica! E como fica fofinho, né? Você sabia que pode fazer bolo sem precisar de forno? Para mim também foi novidade. Essa foi a nossa receita delícia de hoje. O que você achou dessa receita? Posta aqui nos comentários que eu tô curiosa. Deixe seu like e ative o sininho de notificações. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Essa receita vai revolucionar o seu jeito de fazer bolo. E ele fica pronto em pouquíssimos minutos. No liquidificador, acrescente uma cenoura picada em rodelas, meia xícara de óleo. Adicione também meia xícara de chá de leite. Acrescente 2 ovos e, para finalizar, acrescente meia xícara de açúcar. Ligue o liquidificador e deixe bater muito bem, até que fique bem homogênea. E não precisa coar, viu, gente? Depois de batido, coloque todo o conteúdo numa tigela. Agora vamos acrescentar a farinha de trigo. Nós vamos usar 1,5 xícara de farinha de trigo. E nós vamos colocando por partes. Coloque a primeira parte, mistura bem. Depois coloque a segunda parte, também misture bem. E finalize acrescentando a terceira parte de farinha. Finalize acrescentando 1,5 colher de fermento em pó. Misture bem e delicadamente até que a massa fique totalmente homogênea. Na frigideira, unte bastante todo o fundo e também as laterais. Polvilhe também farinha de trigo e espalhe muito bem. E agora é só colocar na frigideira a massa que nós acabamos de fazer. E como eu gosto muito de chocolate, eu acabei fazendo brigadeiros e polvilhando na farinha de trigo e coloquei no meio da massa. Tampe a panela, coloque em fogo baixo e deixe assim por 15 minutos. Passe uma faca ou espátula em volta de toda a panela para poder ajudar a desenformar. Para fazer a calda, acrescente numa panela 200 ml de leite, 2 colheres de chocolate em pó e coloque também 6 colheres de açúcar. Não podemos esquecer também de adicionar 2 colheres de sopa de manteiga. E então é só ligar o fogo, mexer muito bem e deixar ferver. E agora que já desenformamos o bolo, é só colocar a calda por cima dele todo. Gente, olha que maravilha que fica! E como fica fofinho, né? Você sabia que pode fazer bolo sem precisar de forno?
Para mim também foi novidade. Essa foi a nossa receita delícia de hoje. O que você achou dessa receita? Posta aqui nos comentários que eu tô curiosa. Deixe seu like e ative o sininho de notificações. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Essa receita vai revolucionar o seu jeito de fazer bolo. E ele fica pronto em pouquíssimos minutos. No liquidificador, acrescente uma cenoura picada em rodelas, meia xícara de óleo, adicione também meia xícara de chá de leite, acrescente 2 ovos e, para finalizar, acrescente meia xícara de açúcar. Ligue o liquidificador e deixe bater muito bem, até que fique bem homogênea. E não precisa coar, viu, gente? Depois de batido, coloque todo o conteúdo numa tigela. Agora vamos acrescentar a farinha de trigo. Nós vamos usar 1,5 xícaras de farinha de trigo. E nós vamos colocando por partes. Coloque a primeira parte, mistura bem. Depois, coloque a segunda parte, também misture bem e finalize acrescentando a terceira parte de farinha. Finalize acrescentando 1,5 colher de fermento em pó. Misture bem e delicadamente até que a massa fique totalmente homogênea. Na frigideira, unte bastante todo o fundo e também as laterais. Polvilhe também farinha de trigo e espalhe muito bem. E agora é só colocar na frigideira a massa que nós acabamos de fazer. E como eu gosto muito de chocolate, eu acabei fazendo brigadeiros e polvilhando na farinha de trigo e coloquei no meio da massa. Tampe a panela, coloque em fogo baixo e deixe assim por 15 minutos. Passe uma faca ou espátula em volta de toda a panela para poder ajudar a desenformar. Para fazer a calda, acrescente numa panela 200 ml de leite, 2 colheres de chocolate em pó e coloque também 6 colheres de açúcar. Não podemos esquecer também de adicionar 2 colheres de sopa de manteiga. E então é só ligar o fogo, mexer muito bem e deixar ferver. E agora que já desenformamos o bolo, é só colocar a calda por cima dele todo. Gente, olha que maravilha que fica! E como fica fofinho, né? Você sabia que pode fazer bolo sem precisar de forno? Para mim também foi novidade. Essa foi a nossa receita delícia de hoje. O que você achou dessa receita? Posta aqui nos comentários que eu tô curiosa. Deixe seu like e ative o sininho de notificações. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Essa receita vai revolucionar o seu jeito de fazer bolo. E ele fica pronto em pouquíssimos minutos. No liquidificador, acrescente uma cenoura picada em rodelas, meia xícara de óleo, adicione também meia xícara de chá de leite, acrescente 2 ovos e, para finalizar, acrescente meia xícara de açúcar. Ligue o liquidificador e deixe bater muito bem, até que fique bem homogênea. E não precisa coar, viu, gente? Depois de batido, coloque todo o conteúdo numa tigela. Agora vamos acrescentar a farinha de trigo. Nós vamos usar 1,5 xícara de farinha de trigo. E nós vamos colocando por partes. Coloque a primeira parte, mistura bem. Depois, coloque a segunda parte, também misture bem e finalize acrescentando a terceira parte de farinha. Finalize acrescentando 1,5 colher de fermento em pó. Misture bem e delicadamente até que a massa fique totalmente homogênea.
Na frigideira, unte bastante todo o fundo e também as laterais. Polvilhe também farinha de trigo e espalhe muito bem. E agora é só colocar na frigideira a massa que nós acabamos de fazer. E como eu gosto muito de chocolate, eu acabei fazendo brigadeiros e polvilhando na farinha de trigo e coloquei no meio da massa. Tampe a panela, coloque em fogo baixo e deixe assim por 15 minutos. Passe uma faca ou espátula em volta de toda a panela para poder ajudar a desenformar. Para fazer a calda, acrescente numa panela 200 ml de leite, 2 colheres de chocolate em pó e coloque também 6 colheres de açúcar. Não podemos esquecer também de adicionar 2 colheres de sopa de manteiga. E então é só ligar o fogo, mexer muito bem e deixar ferver. E agora que já desenformamos o bolo, é só colocar a calda por cima dele todo. Gente, olha que maravilha que fica! E como fica fofinho, né? Você sabia que pode fazer bolo sem precisar de forno? Para mim também foi novidade. Essa foi a nossa receita delícia de hoje. O que você achou dessa receita? Posta aqui nos comentários que eu tô curiosa. Deixe seu like e ative o sininho de notificações. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Essa receita vai revolucionar o seu jeito de fazer bolo. E ele fica pronto em pouquíssimos minutos. No liquidificador, acrescente uma cenoura picada em rodelas, meia xícara de óleo, adicione também meia xícara de chá de leite, acrescente 2 ovos e, para finalizar, acrescente meia xícara de açúcar. Ligue o liquidificador e deixe bater muito bem, até que fique bem homogênea. E não precisa coar, viu, gente? Depois de batido, coloque todo o conteúdo numa tigela. Agora vamos acrescentar a farinha de trigo. Nós vamos usar 1,5 xícaras de farinha de trigo. E nós vamos colocando por partes. Coloque a primeira parte, mistura bem. Depois, coloque a segunda parte, também misture bem e finalize acrescentando a terceira parte de farinha. Finalize acrescentando 1,5 colheres de fermento em pó. Misture bem e delicadamente até que a massa fique totalmente homogênea. Na frigideira, unte bastante todo o fundo e também as laterais. Polvilhe também farinha de trigo e espalhe muito bem. E agora é só colocar na frigideira a massa que nós acabamos de fazer. E como eu gosto muito de chocolate, eu acabei fazendo brigadeiros e polvilhando na farinha de trigo e coloquei no meio da massa. Tampe a panela, coloque em fogo baixo e deixe assim por 15 minutos. Passe uma faca ou espátula em volta de toda a panela para poder ajudar a desenformar. Para fazer a calda, acrescente numa panela 200 ml de leite, 2 colheres de chocolate em pó e coloque também 6 colheres de açúcar. Não podemos esquecer também de adicionar 2 colheres de sopa de manteiga. E então é só ligar o fogo, mexer muito bem e deixar ferver. E agora que já desenformamos o bolo, é só colocar a calda por cima dele todo. Gente, olha que maravilha que fica! E como fica fofinho, né? Você sabia que pode fazer bolo sem precisar de forno? Para mim também foi novidade. Essa foi a nossa receita delícia de hoje. O que você achou dessa receita? Posta aqui nos comentários que eu tô curiosa. Deixe seu like e ative o sininho de notificações. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.
Essa receita vai revolucionar o seu jeito de fazer bolo. E ele fica pronto em pouquíssimos minutos. No liquidificador, acrescente uma cenoura picada em rodelas, meia xícara de óleo, adicione também meia xícara de chá de leite. Acrescente 2 ovos e, para finalizar, acrescente meia xícara de açúcar. Ligue o liquidificador e deixe bater muito bem, até que fique bem homogênea. E não precisa coar, viu, gente? Depois de batido, coloque todo o conteúdo numa tigela. Agora vamos acrescentar a farinha de trigo. Nós vamos usar 1,5 xícaras de farinha de trigo. E nós vamos colocando por partes. Coloque a primeira parte, mistura bem. Depois coloque a segunda parte, também misture bem. E finalize acrescentando a terceira parte de farinha. Finalize acrescentando 1,5 colheres de fermento em pó. Misture bem e delicadamente até que a massa fique totalmente homogênea. Na frigideira, unte bastante todo o fundo e também as laterais. Polvilhe também farinha de trigo e espalhe muito bem. E agora é só colocar na frigideira a massa que nós acabamos de fazer. E como eu gosto muito de chocolate, eu acabei fazendo brigadeiros e polvilhando na farinha de trigo e coloquei no meio da massa. Tampe a panela, coloque em fogo baixo e deixe assim por 15 minutos. Passe uma faca ou espátula em volta de toda a panela para poder ajudar a desenformar. Para fazer a calda, acrescente numa panela 200 ml de leite, 2 colheres de chocolate em pó e coloque também 6 colheres de açúcar. Não podemos esquecer também de adicionar 2 colheres de sopa de manteiga. E então é só ligar o fogo, mexer muito bem e deixar ferver. E agora que já desenformamos o bolo, é só colocar a calda por cima dele todo. Gente, olha que maravilha que fica! E como fica fofinho, né? Você sabia que pode fazer bolo sem precisar de forno? Para mim também foi novidade. Essa foi a nossa receita delícia de hoje. O que você achou dessa receita? Posta aqui nos comentários que eu tô curiosa. Deixe seu like e ative o sininho de notificações. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Essa receita vai revolucionar o seu jeito de fazer bolo. E ele fica pronto em pouquíssimos minutos. No liquidificador, acrescente uma cenoura picada em rodelas, meia xícara de óleo, adicione também meia xícara de chá de leite. Acrescente 2 ovos e, para finalizar, acrescente meia xícara de açúcar. Ligue o liquidificador e deixe bater muito bem, até que fique bem homogênea. E não precisa coar, viu, gente? Depois de batido, coloque todo o conteúdo numa tigela. Agora vamos acrescentar a farinha de trigo. Nós vamos usar 1,5 xícaras de farinha de trigo. E nós vamos colocando por partes. Coloque a primeira parte, mistura bem. Depois coloque a segunda parte, também misture bem e finalize acrescentando a terceira parte de farinha. Finalize acrescentando 1,5 colheres de fermento em pó. Misture bem e delicadamente até que a massa fique totalmente homogênea. Na frigideira, unte bastante todo o fundo e também as laterais. Polvilhe também farinha de trigo e espalhe muito bem. E agora é só colocar na frigideira a massa que nós acabamos
acabamos de fazer. E como eu gosto muito de chocolate, eu acabei fazendo brigadeiros e polvilhando na farinha de trigo e coloquei no meio da massa. Tampe a panela, coloque em fogo baixo e deixe assim por 15 minutos. Passe uma faca ou espátula em volta de toda a panela para poder ajudar a desenformar. Para fazer a calda, acrescente numa panela 200 ml de leite, 2 colheres de chocolate em pó e coloque também 6 colheres de açúcar. Não podemos esquecer também de adicionar 2 colheres de sopa de manteiga. E então é só ligar o fogo, mexer muito bem e deixar ferver. E agora que já desenformamos o bolo, é só colocar a calda por cima dele todo. Gente, olha que maravilha que fica! E como fica fofinho, né? Você sabia que pode fazer bolo sem precisar de forno? Para mim também foi novidade. Essa foi a nossa receita delícia de hoje. O que você achou dessa receita? Posta aqui nos comentários que eu tô curiosa. Deixe seu like e ative o sininho de notificações. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.